Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando ele chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão assim se os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, neste dia 2 de novembro, hoje a igreja ela tem uma festa especial, a comemoração de todos os fiéis defuntos. É importante nós dizermos aqui, eu li aqui o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 35 a 40, mas tanto com a primeira leitura quanto com a segunda leitura ou o Evangelho, nós temos aí uma farta escolha. Eu escolhi ler esse Evangelho, mas poderia ter lido o Evangelho do filho da viúva de Naim, eu poderia ter lido o Evangelho das Bem-aventuranças e tantos outros. Mas escolhi esse aqui porque eu penso que retrata bem e nos ajuda na nossa meditação do dia de hoje, qual volto a dizer, a igreja hoje ela tem uma solenidade, uma festa, que é a comemoração de todos os fiéis defuntos. É a festa para aqueles que estão no purgatório, ou seja, é a lembrança, a gente poderia usar essa palavra, que é melhor. Então a igreja hoje ela tem na sua liturgia a lembrança daqueles que estão no purgatório. E isso aqui é importante e muito bom para nós, porque veja, primeiro, precisamos esclarecer, a igreja não reza por aqueles que se condenaram. Quando nós rezamos pelos fiéis defuntos, e uma das opções de primeiras leituras hoje seria 2 Macabeus capítulo 12, por exemplo, ou o livro de Jó. Diz lá que Judas Macabeu, ele rezava pelos mortos, porque ele acreditava na ressurreição. Então, é importante dizer algo, quando nós rezamos por um falecido, nós rezamos por aqueles que nós achamos que esteja no purgatório. Se a nossa oração ela é dirigida a uma pessoa e Deus o livre de que aquela pessoa não esteja no purgatório, que se por acaso ela se condenou, e aqui a igreja não diz quem se condenou e nós não atrevemos dizer quem é que se condenou, mas nós sabemos que muitas pessoas irão se condenar, mas a igreja não diz quem e não fala nem mesmo que Judas se condenou. Mas é verdade que o inferno não está puro. Não está puro. Então, quando nós rezamos pelo falecido, se por acaso aquele falecido não está no purgatório, aquela oração ela é aplicada para outro. Mas para ficar bem claro que não existe salvação depois da morte. Existe purificação. Isso precisa ficar bem claro. Então, quais são as almas que estão no purgatório? E o purgatório, e é importante a gente falar alguma coisa hoje a respeito, é essa grande tábua da misericórdia de Deus para cada um de nós. Veja, quando a pessoa morre em estado de pecado mortal deliberado, o catecismo nos ensina que essa alma ela desce imediatamente aos infernos após a morte. Ela vai ao encontro de Deus pelo juízo particular e ali mesmo já vai sair a sentença daquela alma. Então, esses que descem imediatamente ao inferno com pecados mortais, com uma vida
não arrependida, não expiada, não tem mais o que a gente fazer. E quem é que está no purgatório? Ora, no purgatório, por que nós rezamos? Vamos explicar primeiro. Por que nós rezamos por aqueles que faleceram? Para que eles entrem no céu. Porque no céu só entra quando está com o estado de santidade. Porque Deus é 3 vezes santo. Então, quem está no purgatório? Aqueles que morreram com os pecados mortais já perdoados e os pecados veniais já perdoados ou ainda não expiados, esses estão no purgatório. Entende? Então, para dizer que você está dizendo então que existe faltas que podem ser perdoadas na outra vida, ou seja, no purgatório? Sim, as faltas leves, os pecados veniais. Jesus mesmo diz isso, que existem pecados que não são perdoados nem nessa vida e nem na vida futura, quando ele fala da blasfêmia ao Espírito Santo. Então a igreja entende aí que isso, veja, isso aqui não estou tirando da minha cabeça. Isso são os concílios da igreja, Concílio de Trento e outros concílios que falam a respeito da doutrina do purgatório. Então isso é uma doutrina bem sólida dentro da igreja. Para dizer o seguinte, o tempo de mérito é agora. Por isso hoje, na comunhão dos santos, e é importante nós falarmos isso, porque há uma realidade de igreja que é a realidade da igreja militante, que somos nós, e que podemos ajudar a igreja padecente, que são aqueles que estão no purgatório, e que também contam com a intercessão da igreja do céu. Então nós os vivos, nós que estamos aqui, a igreja militante, nós podemos fazer muito pelos nossos irmãos que estão no purgatório. Ao passo que eles lá não podem fazer mais nada por eles, mas eles podem interceder por nós. Olha que bonito! Isso é aquilo que a igreja chama, e é um outro dogma de fé, que é o dogma da comunhão dos santos. Inclusive, está lá no nosso credo católico, né? Creio na comunhão dos santos, na ressurreição da carne e na vida eterna. Então, a comunhão dos santos é um dos artigos de fé do nosso credo. Então é dogma crer que essa realidade de igreja, ela não é só a igreja daqui da terra, a igreja militante, mas é a igreja padecente e a igreja triunfante. Então, recapitulando, nós rezamos por aqueles que estão no purgatório e eles não podem fazer mais nada por eles, então nós podemos aplicar sufrágios, ou seja, muitas missas, orações por aqueles que não podem fazer mais nada por eles e que estão dependendo das nossas orações para se purificarem e chegarem logo à visão beatífica. Essa é a maravilha, meus irmãos, de ser católicos. Mas veja, Deus ele anseia que a gente vá para o céu de uma vez. Por isso nós precisamos nos esforçar. O evangelho de hoje é muito claro. Ficai preparados, porque nós não sabemos a hora que o Senhor irá chegar. Nós precisamos nos preparar, nós precisamos estar preparados para esse encontro definitivo com o Senhor. Seja pelo evento chamado morte, que nenhum de nós irá escapar a esse evento. Esse evento chamado morte, ele acontecerá, e aqui não é um baixo astral, não é algo assim agorento dizer isso hoje. Não! Nós estamos aqui, somos cristãos, nós precisamos lidar com isso. Santo Afonso de Ligório tem um livro maravilhoso chamado Preparação para a Morte. Porque o cristão, ele lida com essa realidade de uma maneira muito tranquila. Porque ele sabe que, como diz São Paulo, né? Viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Ora, como que um homem pode dizer uma realidade dessa? Que viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Em outra passagem, São Paulo diz, eu tenho vontade de morrer logo para me encontrar com Deus. Mas eu sei que é necessário ficar um pouco mais, porque tem gente precisando de mim aqui. E ele fica naquele impasse. Olha a certeza. Os primeiros cristãos, também eles tinham essa certeza, a certeza da ressurreição, a certeza da glória,
a certeza de que iam se encontrar com Deus. Então, esse evento, para eles, era algo muito tranquilo, e por isso eles davam a vida, por isso eles entregaram a vida no Coliseu, com as feras, foram mortos de várias maneiras através da perseguição e viveram aquela última bem-aventurança que é a maior de todas, que é o martírio por causa da fé. Inclusive, isso é uma garantia, já um prelúdio de céu, como nos ensina o Evangelho da Bem-aventurança. Porque o que são as bem-aventuranças? Não são mandamentos, mas são conselhos que Jesus dá, e é o coroamento de viver uma vida no Espírito, uma vida em Deus. É o coroamento máximo de que uma pessoa pode se configurar a Cristo aqui na terra, superior ainda aos frutos do Espírito, nos ensina Santo Tomás de Aquino, é viver a graça da bem-aventurança e numa escala hierárquica, cada uma crescendo mais do que a outra, até chegar ao cume, que é viver o martírio. Seja hoje o martírio branco, ou seja o martírio de perder mesmo o pescoço. Por quê? Porque tudo isso nós temos em vista a ressurreição. Meus irmãos, minha irmã, o Senhor irá nos ressuscitar no último dia. Irá nos ressuscitar. E essa é a grande graça que Jesus quer conferir a cada um de nós. E hoje, no dia da comemoração de todos os fiéis defuntos, que fique claro para nós que o nosso Deus é o Deus da vida. E que para aqueles que creem, a vida ela não é tirada, ela é apenas transformada. Ela é transformada. Você que perdeu seu ente querido, eu também já perdi entes queridos, nós ficamos aqui rezando por eles, crendo na ressurreição, crendo que aqueles que estão no purgatório, aqueles que chegaram ao purgatório, e preciso dizer algo aqui, quem está no purgatório, embora seja um lugar de sofrimento, embora seja um lugar ainda da privação, e os estudiosos e os mestres, os doutores da igreja, dizem que o purgatório não é a dor do inferno. Há dor, mas não a do inferno, mas há dor lá, porque a alma quer voar para Deus, mas não está ainda pronta. Então, nós rezamos por eles, para que eles cheguem logo à visão plena, à visão beatífica de Deus. Então você que perdeu seu ente querido, o que você mais pode fazer por ele hoje, nesse dia de hoje, é rezar por sua alma. É oferecer sufrágio, oferecer a Santa Missa, estando em estado de graça. Inclusive, a igreja hoje, ela concede, durante 7 dias, indulgência plenária para aqueles que se confessarem, estiverem em estado de graça, visitarem o cemitério, rezar na intenção do Santo Padre, o Papa, cumprindo essa prática de piedade. Nós podemos, durante 7 dias, em cada um dos dias, lucrar uma indulgência plenária diferente e aplicar ela à vida à alma de um falecido, um ente querido nosso, uma pessoa que o Espírito Santo colocar ao seu coração. Essa é a melhor obra que nós podemos fazer por aqueles que morreram. Fica a saudade, fica a falta. Sim, somos humanos. Vamos chorar? Podemos chorar? Sim, não tem problema algum com isso, mas nunca podemos perder de vista que, como diz o livro da sabedoria, que também é uma das opções de leitura, que a alma dos justos, elas estão nas mãos de Deus. Nenhum tormento pode tocar elas. A sua saída desse mundo pareceu uma destruição, pareceu algo repentino, algo doloroso, mas na realidade, aqueles que morrem em Deus, eles estão na paz. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa extraordinária para cada um de nós. Que fique hoje no nosso coração, no meu e no seu coração, querido irmão, a certeza de que Deus ele não nos abandona e que o amor ele é mais forte do que a morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.